Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal hoje. Vamos falar hoje sobre as tendências energéticas do próximo ciclo que o Brasil está entrando, né? Essa semana já. Enfim, toda vez que uma pessoa, um país, enfim, faz aniversário, ele troca de número, digamos assim, de arcano regente. Troca de energia. E nesse caso, como se trata de um país, energia coletiva, né? Engloba todo mundo que está aqui dentro, seja brasileiro, seja estrangeiro, enfim. Vamos começar aqui primeiro falando do regente do ano. Esse ano eu não vou me estender muito a respeito disso, porque eu já falei muito disso a respeito em um vídeo em dezembro do ano passado, fazendo previsões para esse ano. Todo dezembro eu faço previsão para o próximo ano. Então eu já falei muito disso, não vou me estender tanto aqui. Resumidamente, o ano de 2024, ele está na vibração do arcano 8, o do arcano da justiça. Eu peguei aqui um baralho, que as cartas são maiores para vocês conseguirem enxergar melhor, e um baralho que é de tarô mais clássico, gente. Por quê? Hoje em dia a gente tem milhares de baralho por aí, né? As pessoas gostam de trabalhar com temáticas diferentes de tarô. Não tem problema. Só que alguns tarô, eles não estão com o número, digamos assim, corretamente, tá? Alguns arcanos, quer dizer, alguns baralhos que surgiram de um tempo pra cá, mais ligado a escolas iniciáticas, eles mudaram a numeração das cartas, trocaram cartas de posição, colocaram número em cartas até que não tem número, sabe? Porque faz parte do estudo em particular deles. Mas, e aí eles lançaram tarôs adaptados de acordo com os estudos deles, não com o tarô verdadeiro e clássico original. Mas tem muita gente que não sabe disso, e tem muita gente que compra esses baralhos, usa e acha que é tudo a mesma coisa, acha que até que aqueles estão mais corretos porque estão mais atualizados, porque mudaram o número, atualizaram a informação. Balela, balela. Isso é coisa de gente que está desinformada. Não é exatamente assim, tá? Tem tudo um porquê por trás de estudos, tá? Por que eles fizeram isso e por que tem o clássico e o original. E por que eu uso o original, né? Enfim, baseado no que eu estudo, então, levando em consideração o tarô original, por isso que eu peguei esse mais clássico, o número 8, que é o regente de 2024, ok? Justiça. Então, pode-se ver que é um ano regido por Saturno. Saturno também tem essa questão de cobranças karmáticas, então engloba aí, querendo ou não, justiça também, né? Porque se vai ter uma cobrança, se você está no débito ou no crédito, aí, digamos assim, é forças superiores que decidem, que te julgam, digamos assim, e que te cobram, se você está errado também. Então, 2024 é o ano da justiça, é um ano karmático, é um ano de Saturno, né? Por isso que tem muitos desafios, muitas cobranças, e tem coisas assim que às vezes acontece até um pouco, choca as pessoas, porque Saturno, ele não passa muito a mão na cabeça, ele te cobra realmente, né? Mas tem um lado bom, porque todos os estudos, seja arcano, seja numerologia, seja astrologia, ele te dá a visão positiva e a visão assim mais lado sombra da coisa, né? O lado luz e o lado sombra. E o ano de 2024, claro que também tem o seu lado luz, né, gente? Não é só dor, não é só desafio. E o lado positivo de 2024, sendo o número 8, é que a tendência, se você for justo, se fazer todas as coisas certinhas, for uma pessoa dinâmica e justa, fazendo as coisas também com certa cautela, equilíbrio, enfim, você tem muito ganhos materiais, principalmente de dinheiro, porque ano 8 é dinheiro, tá, gente? Então, assim, nem tudo são só dores e amarguras, enfim. Tem também o lado luz da coisa. Tá bom? Então, resumidamente, 2024 é regido pelas energias do arcano Justiça, do planeta Saturno, e tem um pouco dessas cobranças karmáticas, né? Por estar sendo um ano de justiça com Saturno. Duplo Saturno, ainda por sinal, para quem estuda astrologia. Aqui, ó, essa carta é um sacerdote, né, gente, nesse baralho clássico.
E aqui nessa carta a gente vê quem está nessa regência dessa energia em particular, o Brasil. Só que o Brasil está largando essa energia porque está de aniversário essa semana, né? Então o Brasil vai sair dessa energia. Qual é essa energia? Essa energia fala também sobre justiça. Olha que incrível, é um ano de justiça. Mas aqui pende um pouco mais para a justiça dos homens. Então o que se destaca muito? Assuntos de justiça esse ano para o Brasil. Pode ter observado pelos jornais, enfim, pelas notícias, que o STF foi muito falado, os ministros foram muito comentados nesses últimos meses, né? Até às vezes um pouco mais do que os políticos. Por quê? Porque tem tudo a ver com essa carta. Aqui fala muito sobre a justiça, mas também fala da justiça dos homens, tá, gente? Aqui fala sobre a necessidade do Brasil, nesses últimos meses, em ter se reorganizado, né? No primeiro ano ali do novo governo, o Brasil precisava, pelo número que ele estava, ele precisava se reestruturar completamente. E levar as coisas com muita seriedade. Fazer um trabalho duro. Era isso que parecia. Aí o Brasil fez aniversário, trocou a regência e entrou esse, né? Aqui pedi que o Brasil fosse mais organizado, mais responsável. Continuava uma certa rigidez, porque saiu de uma carta rígida e entrou em outra carta rígida, porque aqui são dois arcanos seguidos ali que tem uma certa rigidez. Mas aquela coisa, se a pessoa é compromissada, né, no caso o país, né, aqui nós estamos no coletivo, envolve todo mundo que está aqui dentro. Se os políticos, o povo, né, o país como um todo é compromissado, é dedicado, é responsável, organizado, disciplinado, a coisa flui de forma positiva, não tem como dar errado, entendeu? É nesse ritmo. Mas quando tudo tem o lado luz e o lado sombra, mas quando as coisas não estão sendo levadas de forma tão a séria, tão justas, quando as coisas se tornam até às vezes injustas, então aqui começa as injustiças a acontecerem de vez em quando, né? Nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom, tá, gente? A gente tem que ter essa clareza e não ficar também levando tudo assim para eu sou de tal posição política, eu prefiro tal posição política. Não estamos falando sobre político preferido de ninguém aqui. Nós estamos falando sobre energias, espiritualidade e um coletivo, porque agora nós estamos na era de Aquário, o que é importante é o coletivo, tá? Não o individualismo, o que eu gosto, não, é o que é bom para o povo todo que tá aqui, tá? Então, assim, as pessoas precisam separar isso, qualidade de vida para todo mundo, tá? Não só o que é bom para o meu umbigo, né? Como a gente fala assim, algumas pessoas são muito egocêntricas. Dando seguimento aqui a essa energia, a partir do momento que o Brasil, essa semana, faz aniversário, ele troca de energia, de vibração, digamos assim, durante o próximo ano, no caso, os próximos meses, né? Até fechar ali, fazer aniversário de novo e troca de novo. Então, a partir de agora, 7 de setembro de 2024, ele vai entrar, na verdade, nessa energia aqui, que é a energia dos enamorados. Por sinal, aqui a gente deixa um pouco aquela rigidez, graças a Deus, né? São cartas boas, aquelas duas seguidas, que veio o imperador e o sacerdote, são cartas rígidas, são cartas boas. Tem as suas, digamos assim, conquistas também. Mas elas tinham também um lado assim de rigidez, falta de adaptação, falta de flexibilidade. Tem certas coisas. Agora a gente sai um pouco nesse tipo de energia. E agora o Brasil, o que o Brasil entra? Aqui é uma carta, gente, assim, as pessoas lembram muito sobre o lado romântico dessa carta. Mas ela também tem outros significados. Por exemplo, esse arcano caiu. Esse arcano em particular, ele traz uma certa proteção espiritual. Então pode ser que nesses próximos meses o Brasil receba uma proteção energética a mais, ou uma energia melhor, sabe? Enviada, assim, digamos assim, canalizada da espiritualidade para cá. O que acontece aqui também? Aqui tá muito bom, assim, tipo, os caminhos abertos para a prosperidade. Eu sei que tem gente que torce contra o governo, que torce contra o país por causa das suas preferências políticas. Não deveria ser assim. Porque essa carta mesmo pede que as pessoas sejam mais unidas. Não importa qual o teu lado político, qual a tua opinião particular de quem está no governo, quem saiu do governo, de quem está isso, aquilo. Aqui pede que o povo seja mais unido.
Aqui pede da parceria, a união. Então, assim, o que seria melhor aqui para o Brasil caminhar com as pernas boas? O povo unido, e também para cobrar um pouco dos políticos, né, gente? Porque aqui a gente vê no Brasil muita aquela guerra, eu prefiro tal fulano, eu prefiro outro fulano, e aí fica aquela disputa de ego, disputa de poder, e o país em si fica de lado, porque as pessoas estão disputando como se fosse time de futebol. Isso é infantil, gente. E isso é infantil. Ainda mais em pleno século XXI. É muito infantil. Aqui há prosperidade. Aqui há caminhos abertos. Aqui está muito bom para a parte de negócios e comércios. Aqui as coisas prosperam de uma forma muito legal, muito boa. Mas como eu falei, tudo tem seu lado sombra, tudo tem seu lado luz. Esse é o lado luz. A tendência do Brasil, então, digamos assim, de alguma forma, ter um certo crescimento, desenvolvimento, algum tipo de destaque nessa parte de finanças, economia, enfim. Qual que é o lado sombra? Né? O lado sombra é quando o país, digamos assim, começa a perder as parcerias, perder a união, né? O Brasil, não sei se vocês perceberam, mas geralmente ele consegue conversar com vários países ao mesmo tempo e tem uma tendência a sempre se dar muito bem com todos os outros países, fechar contratos, negociações, parcerias, é muito bom nisso, bem adaptado. Mas quando está nessa energia e se desenvolver o lado sombra, aí é como se perdesse essa habilidade. Então, assim, o país, eu torço que o país vá para o lado luz, o lado luz desse arcano, tá? Mas pode acontecer que em alguns momentos o Brasil tenha, digamos assim, posicionamentos e atitudes de forma no lado mais sombra da carta, o que é normal, né, gente? Nem todo mundo é 100% o tempo todo. E aí o lado sombra é essa desunião, essa falta de parceria, essa dificuldade de diálogo, a indecisão, porque aqui fala muito sobre escolhas a serem feitas. A partir deste mês, a partir que o Brasil faz aniversário agora, ele precisará fazer escolhas. Essa carta fala muito sobre isso, fazer escolhas. E se o Brasil começar a não fazer escolhas, é porque está muito indeciso em algumas coisas. Aqui, o Brasil vai precisar se posicionar, escolher alguns caminhos, alguns assuntos e se posicionar. Mas pode acontecer que o lado sombra, às vezes, brilhe mais, né? Qual que é o lado sombra? É quando o país não consegue escolher, não consegue se posicionar, e de certa forma ele começa a ficar mais estagnado, porque daí vai perdendo a movimentação. Quando você não escolhe e fica empurrando com a barriga aqui, por falta de coragem de se posicionar, de ser claro, aí as energias começam a estagnar. Então aquela prosperidade boa que teria, ela começa a murchar, tá? Porque tudo tem um lado luz e tudo tem o seu lado sombra. Então, assim, deixando bem claro, ano de 2024 regido pelo arcano da justiça. Por isso que estamos vendo tantas cobranças karmáticas. E a partir de agora, esse arcano aqui do sacerdote, ele sai da regência do Brasil, ele deixa de fazer efeito, e a partir do momento que o Brasil faz aniversário esse mês de setembro, essa energia assume a liderança. Então aqui nós temos a justiça regendo 2024 a nível planetário, e Saturno, né, duplo Saturno, e aqui nós temos os enamorados regendo a energia do país, tá, gente? Aqui é Brasil, aqui é planeta, tá? São cartas que eu diria assim, boas. Aqui pede-se muita avaliação. É um ano que você tem que se avaliar muito, analisar muito, se você está sendo justo, se você está no caminho correto. E aqui na questão do Brasil, a partir do momento que faz aniversário, é escolher que caminho seguir. Entendeu como tem tudo sobre pensar muito bem o que você vai escolher? É muito nesse sentido, gente. E essa energia, então, ela não fará mais parte nesse momento. Ela deixa a regência e essa que assume. Então, aqui é o planeta, aqui é Brasil, tá bom? Uma carta, essa aqui principalmente, é muito positiva. Então, a tendência, ao meu ver, na questão em geral, o Brasil prospera, se destaca e tem algum tipo de sabe quando uma pessoa cresce, destaca, a economia, alguma coisa vai mexer aqui, mas eu diria positivamente. Mas, claro, haverão momentos também que as coisas nem sempre serão 100% positivas, né? E aí temos esse lado sombra, que é quando o Brasil não se posiciona, não é claro,
fica empurrando as coisas com a barriga, então a energia começa a estagnar. Então, torcemos que o Brasil não assuma esse lado sombra, vá para o lado luz da energia, né? Tendência a ser uma coisa boa. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho pro ladinho. Deixa eu fazer aqui uma tiragem, deixa eu ver, Brasil. Ok. Enquanto eu separo aqui as cartas, gente, esqueci de avisar. Para quem quiser comprar pedras e cristais naturais verdadeiros para trabalhar as energias da tua casa ou as tuas próprias energias, usando tipo um colar, um pingente, uma amuleto de cristais verdadeiros, tem na lojinha do canal. A loja do canal se chama Ateliê Amor e Luz e o site para vocês entrar e visitar, conhecer as peças, fica aqui embaixo do link da descrição desse vídeo, tá, gente? Tem aqui embaixo da descrição desse vídeo vocês vão encontrar um link, um site ali para vocês entrar, é da lojinha do canal, ok? O site é seguro, tem desconto, dá para parcelar, as entregas são via correio e são peças lindas, gente. Sejam bem-vindos a conhecer. Vamos ver aqui. Vou perguntar, gente, daqui desse mês de setembro até dezembro, mais ou menos o que rola aqui no Brasil, porque geralmente eu gravo em dezembro um novo vídeo, né? Então, eu vou perguntar daqui só até dezembro, ok? Olha! Tá tudo de pé? Tudo de pé. Aqui é Brasil, tá, gente? Só pra avisar. Nada do que eu imaginava, assim, nada diferente daquilo que eu já imaginava. Ah, uma coisa. Aqui, no lado sombra dessa regência, falava que às vezes o país poderia assumir um comportamento orgulhoso. E aí isso não é bom para o coletivo, né? O que prevalece tem que ser a qualidade da vida de quem mora aqui, né? Não o orgulho de quem, por exemplo, está no poder. E aqui nessa carta, quando ela está no negativo, ela também tem uma questão de orgulho. Então nós temos que cobrar os políticos, gente. Olha, deixa eu dar uma olhada rápida. As duas energias vieram no jogo. É porque elas são regentes mesmo do ano aí, né? Olha, aqui mostra o Brasil numa expectativa de espera, gente. Parece que tá esperando o momento certo de agir, esperando algumas coisas. Tem muita coisa a ser questionada aqui ainda e refletida melhor, tá? Para tomar um direcionamento. Mas aqui, ó, mais uma vez mostra uma falta de flexibilidade e adaptação em situações, uma certa rigidez ainda. O Brasil ainda está numa energia rígida ainda, de certa forma. Ó, vai acontecer algum tipo de... Até daqui até o final do ano, ali, dezembro, precisa acontecer algum tipo de renovação. A tendência é acontecer essa renovação pelo fato que tem a tendência a ter perdas aqui. Algum tipo de coisa se perdendo. Pode ser financeiro, tá, gente? Pode ser também a natureza, que aqui mostra uma natureza já seca, tá? Então, assim, o que a gente vê aqui? Algumas percas, alguns prejuízos, mas... e tem muito a ver sobre decisões que fazem, para o caminho que escolhem. Porque aqui fala sobre uma renovação, mas é uma renovação que traz prejuízo.
Então, assim, é uma escolha, um caminho que era para ser positivo, mas de alguma forma o resultado não é tão positivo assim, tá? Tanto é que a primeira carta aqui, ó, que aquela ali eu peguei como assim, tipo, regência, né? E essa aqui é o que começa a descrever o jogo. E aqui tá muito ruim, mostra o Brasil numa certa posição nesse final de ano. Em certos momentos, aqui já no começo de setembro, você já percebe que tá como se tivesse as mãos e os pés atados, com dificuldade de se mover, de se mexer. Pode dar algum tipo de escândalo, crise, qualquer coisa por esses dias. Sim, porque aqui mostra o Brasil meio emperrado, estagnado e sem, como é que se diz, possibilidade de movimentação. De alguma forma aqui vai ter as coisas meio travadas esse mês aí, já no começo aqui de setembro, adiante. Por que isso? Lembrei, é porque é um ano de eleição, né? Aqui são eleições municipais e o Brasil, de certa forma, ele dá uma parada quando é tempo de eleições, né? E aqui já mostra essa energia do país já meio dando essa parada. E aqui fala sobre a necessidade de ter inteligência para escolher caminhos que não são ilusórios. Ou seja, o país para fazer a eleição e lidar com esses eventos, esses dias aí, desse tipo de assunto. Mas aqui fala sobre saber escolher para não se iludir. Vamos ver. Muita carta, meu Deus. Veio uma maçaroca de carta. Saber, ó, várias vezes fala sobre escolhas, né? Saber decidir e aos poucos terá uma movimentação. O movimento volta. Após as eleições, o país vai começar a dar uma caminhada assim, lentamente, tá? Tá claro isso. Aqui fala sobre entrar num período ali de, como é que se diz, classificações karmáticas, ou seja, tem gente que vai entrar no poder, tem gente que vai sair do poder. Por isso fala sobre renovação. E aqui, pela carta que saiu aqui, gente, eu posso dizer que muita gente eleita vai ser uma escolha ruim, tá? Porque aqui fala várias vezes sobre saber escolher, não se iludir. E lá em cima fala sobre uma renovação de caminhos com prejuízo. Ou seja, pode ser que algumas cidades aí, ou a boa parte das cidades brasileiras, os candidatos eleitos a prefeito, vereadores, enfim, não seja uma boa opção. Porque fala muito sobre se iludir aqui, tá? O brasileiro precisa parar de ser infantil nesses quesitos, assuntos de política. Tá muito infantil ainda na hora de escolher. É muito iludido ainda, pelo que parece aqui. Então, vai vir aquela redistribuição energética karmática de quem entra, quem sai, as novas jogadas, né? Aqui entra influências espirituais, tá? Redistribuição das energias, digamos assim. E aqui mostra uma certa surpresinhas inesperadas e algumas certas frustrações. Logo que saiu o resultado e pessoas já começaram a comemorar, eu consegui, eu saí, enfim. Logo após isso, que já saberemos quem vai estar em poder, quem vai estar em tal cargo, enfim, surpresas podem surgir. E aí vai ter muita gente frustrada. Por que eu votei nessa pessoa? Entendeu? Então não demora até algumas máscaras já começar a cair após ser eleito. Mas aí é tarde demais. Tudo tem a ver aqui sobre a falta de maturidade para eleger alguém, para pensar um pouco melhor. Mais adiante as coisas começam de novo a se movimentar, porque enquanto ele ficar naquela véspera de eleição, as coisas ficam muito estagnadas, paradas, começam a caminhar devagarinho após a eleição. Depois pega ritmo, pega movimento, tá? Diz que vem algumas melhorias daí, depois disso, tá? Porque passou as coisas devem... Passou a eleição, as coisas devem voltar ao seu movimento normal. Aqui no meio do jogo, apesar dos pesares, veio uma carta maravilhosa. Vamos ver aqui. Fala sobre novos horizontes, tá, gente? Mesmo que sejam escolhas ruins, por exemplo, é um ano de eleição. A tendência é que muita gente eleita não é uma boa opção, tá? Mas mesmo que seja uma escolha ruim, vai ter um julgamento aqui espiritual. E aí, digamos assim, a espiritualidade vai começar a fiscalizar de perto. E aqui já vai começar a contabilizar, digamos assim, se é um dharma, se é um karma, digamos assim.
além do particular do político, se ele fizer coisa errada vai ser cobrado, e também coletivamente, porque o povo depende disso, então afeta o povo também. Mas no geral, após isso, as coisas pegam um movimento, vai ter vitórias aqui, vai ser coisas boas para se comemorar, vai ter muitas bênçãos, coisas boas no final do ano. Fala muito sobre novos horizontes, né? O Brasil tomando novas movimentações. Isso é bom, porque precisa ser feito escolhas, né? Lembra que os próximos meses são meses que o Brasil precisa se posicionar e precisa fazer escolhas. Então aqui já mostra que essa renovação, mais adiante, ela vai trazer novos horizontes. Tem potencial positivo, digamos assim. Ó, na hora que eu fui embaralhar, eu vi no fundo do baralho uma carta que representa bem mesmo as intrigas do meio político e a imaturidade do povo em acreditar em tudo, como se fosse... Gente, é muito estranho, o Brasil precisa amadurecer nesse quesito, ser mais pé no chão, sabe? Vem uma transformação aqui no final do ano, gente. Fala sobre construir algo novo ou recuperar o país de alguma forma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que também pode ter a ver com natureza, tá? Diz que os obstáculos, as dificuldades aqui são superados. Então, até o final do ano, depois das eleições até o dezembro, vai ter uma certa melhoria aqui, tá? Claramente uma certa melhoria e uma movimentação rápida das questões. Ó, mas ainda os bastidores da política lá e de Brasília, as energias não são boas lá naquele ambiente. Mas em questão de coletiva do país, aparecem as energias boas. Vamos ver como é que termina esse jogo? Mais uma vez o judiciário vai começar a se destacar um pouco em notícias nesse final do ano, ter mais movimentações fortes. Mas aqui mostra o judiciário fazendo as coisas de forma harmônica. Ou seja, ou são decisões acertadas, ou eles conseguem apaziguar certas questões aí que estavam meio em crise, digamos assim. Aqui mostra as coisas se harmonizando. Assuntos se acalmando e se harmonizando. Será que isso não tem a ver também que todo mundo quer que as coisas se acalmem agora porque que vai entrar em férias? E é por isso que os assuntos dão aquela... parece que morrem os assuntos, as coisas ficam tudo suave e tranquila, porque final de ano tá parecendo isso, gente. Bem novos projetos para o Brasil nesse final de ano já. Mas assim, é tudo muito... pequenas nuances de ideias, pequenas intuições, pequenas amostras. Não é muito definido aqui o que tem. Mas aqui tem foco. Foco para fazer, sabe? Vamos mais aqui. Vem algum tipo de proposta pra gente. Pode ser uma proposta de outro país, alguma coisa assim. Mas tem que se cuidar com essas propostas porque parece que não é tudo aquilo que aparenta ser, entendeu? Então o Brasil vai ter que ficar de olhos bem abertos sem receber propostas ou acordos, promessas externas de algum outro país que venha prometendo coisa aqui pra gente. Tem que ficar de olho que a coisa não parece muito... nem tudo que reluz é ouro, é nesse sentido. Por outro lado, na questão de justiça, sim, parece que tem alguma... aqui a justiça aparece fazendo coisas legais, harmonizando as situações e fluindo de uma forma muito harmônica, muito boa. Mas nessa última carta já aparece como se fosse o judiciário, ou a justiça em si, aparecendo uma coisa e a outra. Então aqui já vemos uma coisa meio estranha. Ou a justiça, assim, é o seguinte: o judiciário se compromete em alguma situação, agir de uma forma, mas acaba não cumprindo o que promete. As coisas não saem do jeito que aparenta ser aqui ou está prometido ser. Tem algum desvio aqui, tá? No meio do caminho, essa coisa do judiciário. Estava indo tão bem, e agora as coisas tendem a sair um pouco do eixo. É estranho isso, gente, mas é o que aparece. Para o Brasil, nos próximos meses, realmente surgem novos projetos. Novos projetos. Mas aqui pede que mantenha segredo. E tem que se cuidar, porque aqui mostra muito energia de traição, puxada de tapete. O país tem que se cuidar. Às vezes, é algum país que está de olho na gente e pode estar, tipo, mal intencionado.
E em outras situações, é as crises políticas mesmo aqui, que tem essa folia de um trair o outro lá dentro. Mas aqui mostra certa abundância, ó, gente, coisa boa ainda nos caminhos do Brasil. No final do ano tem alguns desafios? Tem. Mas, no geral, é abundância. Coisas boas. Mas as coisas boas só começam a aparecer mais depois da eleição. Olha, escapou. Só deixa eu dar uma misturadinha aqui. Se eu precisar de novo, ele já tá misturado. Deixa eu deixar lá. Faz tempo que eu não uso esse baralho, eu acho que tá na hora. Eu estranhei que esse jogo não veio mostrando nem falando nada sobre a natureza que tá queimando, né? Me pediram no canal dias atrás para fazer uma previsão do Brasil para aqueles dias. E eu vi fogo, eu vi muita morte de animais, morte em geral. Veio muito claro para mim, morte por causa de fogo, muito fogo. E realmente está se cumprindo. A gente vê um monte de notícia agora aí na mídia de fogo, né? Fogo até em locais fora da época. E achei estranho que ali não falou nada do fogo dessa vez. Vamos ver aqui no Brasil em geral, o que o Brasil mostra. Olha, virou. Olha, eu acho que confirma outro baralho, gente, porque aqui é exatamente o que apareceu nas outras cartas. Aqui mostra o Brasil com várias ilusões. É tempo de eleição. Aqui o Brasil, muitas ilusões, muitas coisas, opções ruins, aparentando ser uma coisa assim que vem para fazer milagres, vem para fazer aquele milagre, aquela magia, aquela transformação, aquele encanto, sabe? É ilusão. Então, no primeiro baralho que eu usei era um tarô. Esse aqui, um baralho cigano, exatamente o que falou no tarô, esse baralho cigano, exatamente, gente, é a mesma mensagem. Ilusão, tá? Muita ilusão, coisas que parecem uma coisa é outra. Vem novidades. O Brasil precisa passar por uma grande limpeza, tá? Mas a gente vê antes, ó, antes naquela posição caiu aqui uma carta bem karmática, né? E aqui veio uma carta que também tem a ver com espiritualidade, porque fala de limpeza. Aqui fala que o Brasil precisa testar algumas coisas. Testar algumas coisas. E aqui parece um pouco de fogo, mas aqui fala mais sobre ter um certo cautela, um cuidado. Tem um homem que vai se destacar nesse final do ano aqui no país. Aqui fala que esse homem se destaca, não é um homem mais velho, gente, é um homem assim de meia idade. E esse homem se destaca por coisas que anda fazendo e, tipo assim, tende a ser bom. Esse homem não aparece como mal intencionado. Tende a ser tem tendência a fazer coisas boas. Aqui fala, mas esse homem guarda segredos, acabei de ver. Esse homem guarda segredos. Então, assim, ele não parece mal intencionado, mas ele tem algumas coisas guardadas na manga, sabe? Então, tem alguma coisa aqui. O Brasil precisa parar de se iludir, testar coisas com cuidado, com cautela, cuidado também com essa questão um pouco de fogo, mas não está muito aprofundada essa mensagem aqui hoje. E a respeito sobre a sua estrutura, estabilidade de vida aqui como um todo e sua segurança. Aqui, se a gente ver essa sequência também, é a questão de ter mais algum tipo de segurança a respeito, por exemplo, da questões de fogos também. Parece que está precisando de mais de, como é que eu vou dizer, policiamento, alguma coisa, uma fiscalização, uma coisa mais forte, que traga mais segurança, que tenha mais cuidado, cautela e traga mais segurança a respeito disso, gente. Alguma coisa que proteja melhor os assuntos envolvidos aqui nesse sentido. Precisa de clareza também. Clareza, porque precisa descobrir quem que faz, por que que faz, porque aqui
como ele está pedindo proteção por causa desses assuntos, cuidado com o fogo, isso é sinal que o fogo, ele é, digamos assim, não é natural. Óbvio que estamos passando por problemas climáticos, né, agravados, mas esse fogo é causado, esse fogo é criminoso. Então aqui precisa que digamos assim, a fauna, a flora e tudo seja mais protegido e seja esclarecido quem está fazendo isso, por que está fazendo isso, e de alguma forma ser mais protegido e cobrado, né? Mas diz aqui, ó, em todo caso, até o final do ano, vem vitórias e melhorias para o Brasil em geral. Ou seja, é um jogo que é muito parecido com as cartas do tarô. Começa falando sobre as ilusões, dos cuidados a mais e termina dizendo que tem coisas boas nos caminhos do Brasil até o final do ano. Igual o outro baralho ali. Deixa eu ver o final do baralho aqui. Ó, vem alguma ascensão, algum crescimento para o Brasil. Muito através das atuações de uma mulher muito estudada, que tem um posicionamento aí dentro do país. Essa mulher vai tomar algumas atitudes que vai ajudar a dar uma melhoria para o país. Aqui também mostra o Brasil se destacando de alguma forma na área da saúde. Aí precisa-se melhorar a proteção do Brasil. Proteção no modo geral, mas também na proteção no sentido de saúde, gente. Porque de repente pode estar rondando por aí algum vírus novo, alguma coisa assim. E aqui está pedindo que tenha-se um cuidado a mais, se proteja melhor. Ou seja, certos cuidados, assim, ter mais higiene, se cuidar mais, porque aqui mostra um certo risco aqui para a saúde. Tá? Tem que ter um cuidado a mais com isso. Pensando no amanhã, pensando no longo prazo. Então tem que se organizar hoje nessas questões de saúde. Um homem e uma mulher aqui no fundo do baralho, muito escondido, extremamente mal intencionados e envolvido com muita fofoca e intriga. Ou seja, nossa, muito problema. Tem um homem e uma mulher aqui muito mal intencionado. Enquanto tem uma mulher estudada aqui que está fazendo coisas boas para o Brasil e vai movimentar até coisas nas questões da saúde, aqui aparece um homem e uma mulher, outras pessoas que eu me refiro, né, fazendo coisas muito ruins, muita fofoca, muita intriga. Eles manipulam a situação de forma muito negativa, gente. Eles causam um caos por onde passam. Então aqui escondidinho nos bastidores tem um pessoal que atrapalha muito a caminhada do país. Tudo por... como é que se diz? Ó, repetiu a mulher aqui de novo, na hora que eu fechei. Tudo por ego, questões particulares. Ó, vem novidades aí, gente. E as novidades que vêm, e por influência desse pessoal, porque saiu 2 vezes, caiu a carta aqui, já deu pra ver, eles trazem, assim, tipo, manipulação e influência negativa. Às vezes o que eles espalham nem é real, é fake news, mas atrapalha demais. Deixa eu usar só mais um baralho aqui, porque no geral a gente vê que o país tem suas dificuldades, mas a tendência é fluir bem. Só tem algumas pessoas mal intencionadas ali que atrapalham os caminhos do país porque tem um objetivo particular, benefício próprio. Não está preocupado com o país, está preocupado com suas próprias conquistas, suas próprias, digamos assim, conquistas particulares, seus benefícios. É nesse sentido. Deixa eu ver aqui, no geral, o Brasil velho. Vem novidades, tendência a ser rápida. Vamos ver o que vem de carta aqui para complementar essa energia, essa informação nisso. Vem novidades através também dos aliados, trazendo coisas boas. Algum tipo de renovação. Que traz, ó, só isso aqui virou pra cima, que traz algum tipo, para trazer um pouco mais de segurança e estabilidade para o país, tá, gente? Algum tipo de parceria que se fecha, né, acordo que se faz. Ó, uma carta muito boa no meio do jogo aqui. Tem observação da espiritualidade nisso. Virou só uma? Acho que é só uma.
Aham, através de um homem. Algum homem aqui vai fechar algum tipo de parceria com o Brasil que vai ser tipo benéfica. Até então é com o objetivo de estabilidade e segurança. Novidades. Mais uma vez uma mulher aqui. Ó. Fundo de baralho, quando eu olhei antes, apareceu mais uma vez uma carta indicando vitórias, ou seja, coisas boas para o Brasil. Vem novidades para o Brasil através de parcerias que faz, acordos que faz, isso traz renovação. É com a intenção de trazer mais segurança e estabilidade para o país, algum tipo de prosperidade mais, assim, algo mais sério, mais fixo, mais palpável, né? Vem renovação, tem a observação da espiritualidade aqui. É uma esperança, assim, tipo, que de melhorias mesmo. Muito dessa coisa, desses acordos, dessas movimentações são feitos através da atuação de um homem. Mais uma vez indicando aqui que isso trará novidades para o país. E mais uma vez aparece uma mulher aqui em destaque, tá? Mais uma vez aparece uma mulher aqui em destaque. Só que assim... tem que ter sabedoria para lidar com os assuntos, para não se iludir, digamos assim. Então aqui tem mais uma vez uma mulher se destaca, mas não tá claro. Deixa eu ver quem é essa mulher. Essa mulher é bem intencionada, porque a gente já viu no outro baralho que vai ter uma bem intencionada ajudando e uma extremamente mal intencionada atrapalhando os bastidores. Essa mulher traz movimentação e novidades. Então eu diria que essa mulher é a bem intencionada, é aquela que eu falei que é estudada, tem conhecimento. Para quê? Para evitar que se iluda ou tome decisões ruins, tá? Então essa mulher é bem intencionada, sim. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão bem intencionadas trazendo coisas para o Brasil. Ó, vem escolhas. Lembra que eu falei que a partir dos próximos meses o Brasil precisa fazer escolhas? Precisa. Confirmo. Para quê? Porque tem a ver com sua estrutura em geral, sua segurança, sua estabilidade, a melhoria que se espera, porque aqui tem vários desafios no caminho do Brasil, se espera uma certa melhoria em geral. Volta e meia tem encrencas, né? Principalmente os bastidores da política, disputas, mas aqui fala sobre novas alianças, gente. Novidades chegando através de novas alianças. O Brasil precisa ficar mais esperto e evitar o isolamento. Tá? Evitar o isolamento. Tendência a melhoria, tá, gente? Mas é melhoria, assim, com desafios no caminho, com obstáculos no caminho, mas a tendência é que o Brasil, assim, digamos assim, superando e caminhando muito bem, e as coisas fluindo muito bem. Então, até o final do ano a gente vai ver encrencas por causa de política, gente mal intencionada atrapalhando o Brasil em geral. Aparece ali a energia de um homem e uma mulher extremamente mal intencionados. Uma tendência ao povo se iludir e votar em quem não presta, porque ali apareceu muita gente conseguindo entrar nos cargos, gente que não deveria estar lá. Assim, é prejuízo, mas a maioria das pessoas vai votar em coisa ruim. Isso é um fato. Muita gente que vai ser eleita aqui não deveria estar lá, mas o povo que escolheu. É nesse sentido. Depois disso, o país volta a caminhar, tem obstáculos, tem desafios, tem assim alguns probleminhas para lidar até ali dezembro, mas as coisas fluem bem, o Brasil lida bem com os assuntos, apareceu muita coisa nova, coisas boas e vitórias, conquistas mesmo, tá, gente? Tá bom? É isso, no geral é isso. Então até o final do ano é isso. Em dezembro eu gravo um vídeo novo aí falando a respeito das previsões a nível planetário, né, para 2025, tá bom? Tchau!